Calma. Nós vamos congelar essa parte. Ah? Posso começar? Só um minuto, professora Ah, Marta. Dina Maracho, acredito que ela tenha caído conexão, mas certo. ela já está se organizando. É o tempo que agora a gente coloca a apresentação da... Pronto, tudo certinho. A gente está colocando a apresentação enquanto a Dina volta para iniciar e fazer a apresentação. A gente aguarda alguns instantes. Dani, você pode... tá bom. Eu acho que o senhor quer que eu conduza, professora, enquanto ela não vem, é isso? Desculpa. Porque, na Ela realidade, chegou já. Ela está Dina chegando já. deve estar chegando. Ela deixa eu preparar agora para apresentar. Cheguei! Coisas de internet. Desculpa, Marta, vamos lá, voltei. Então, hoje a gente vai começar aqui, né? Hoje é a nossa segunda-feira, dia 19, depois 26, depois de uma pausa, mas a gente vai retornar hoje com a apresentação da Marta. Quem é a Marta? A Marta, desde já, é uma formada, tem a sua graduação em letras, né? Ela tem um mestrado seguindo um ramo um pouco indo para a direita na área da computação, né? Tem um mestrado lá na UES, focado na informática educativa, e, né, em 2015, né, Marta, ela finalizou a tese, e a tese foi onde, nesse momento de ingresso no doutorado, que ela como pesquisa, parte do nosso grupo, que até então ainda está presente, né? Assim, Marta, um pouco ausente, mas sempre presente, disponível para as nossas atitudes, né? Para as nossas ações de formação. Sim. E hoje ela, sem falar também, né, Marta, que você trabalha é servidora do Instituto Federal do Ceará e trabalha também na educação à distância, né, Marta? Como formadora dos cursos, né? Ela vai nos contar, eu estou fazendo só uma prévia, né? Mas ela vai nos contar também um pouco da trajetória dela até chegar no nosso tema principal, que ela vai falar um pouco da sua tese, né? Que é a sequência FEDAT, né? De Borges Neto, e a prática reflexiva de formação dos professores. Ok, gente? Foi defendida em fevereiro de 2015 e eu vos apresento a Marta, né? Marta Silva, onde ela vai nos falar um pouquinho sobre essa trajetória. Pronto, Marta? Sim. Preparada? Sim. Boa tarde a todos os presentes. Quero agradecer ao professor Hermínio pelo convite, na pessoa da Dina, que eu no começo hesitei em aceitar, mas depois eu bati o martelo, né, Dina? Agradecer. Achei que a professora Mazé estaria aqui, então agradecer também a professora Mazé por ter sido minha orientadora no doutorado. Eu trabalho no Instituto Federal, como a Dina já falou,
Eu trabalho mais especificamente na diretoria de extensão, na coordenação, coordenando os trabalhos de cursos, projetos, eventos, minicursos, os cursos do Fica em Casa também. Então, toda essa parte remota dos cursos e eventos, e projetos, e programas de extensão, eu estou à frente, coordenando, avaliando, interagindo direto com o professor. Então, trabalhando com projetos, com a elaboração. Esse é o meu trabalho no Instituto. Também mantenho contato direto com a pró-reitoria, com a pró-reitora Ana Cláudia, que é da extensão, pessoa muito boa. E é esse o trabalho que eu faço em lockdown, totalmente remoto. Agora eu vou falar um pouco do que foi a minha tese, né? Eu trouxe a sequência. Quero também dar boa tarde em especial ao Edson, do meu tempo, né? Não sei se tem mais alguém do meu tempo, Dina. É um prazer revê-los, muita alegria de estar aqui de volta, mesmo que remotamente, mas é um prazerzão mesmo, muito bom. E aí agora eu vou falar um pouco da minha tese, da minha experiência. Tive como meu orientador o professor Hermínio Borges, orientadora a professora Maria José Mazé, mais conhecida, Mazé Santos, né? E eu trago a sequência FEDAT de Borges Neto e a prática reflexiva de Donald Duchamp na formação do professor. Essa tese eu defendi em fevereiro de 2015. Pode passar. Nesse segundo slide, eu trago... eu vou aqui abrir o meu, que fica mais próximo, só um momento, por gentileza. Enquanto isso, eu vou dando um recadinho aqui, certo, Marta? Olha, a gente, antes de iniciar a nossa apresentação, nós acordamos, certo, que, assim, vocês fiquem livres, né, que aqui é o nosso objetivo, né, assim, é uma roda de conversa, onde a Marta vai apresentar, mas que vocês se sintam livres, né, assim, para abrir o microfone, perguntar, como também perguntar aqui no chat, certo? Então, assim, né, Marta? A gente fez esse acordo para que todos ficassem livres, né, nesse diálogo, ok? Pronto, então, o objetivo geral da minha pesquisa foi promover a inserção da metodologia sequência FEDAT no trabalho pedagógico do professor, visando a contribuir com o desenvolvimento de sua postura como professor reflexivo para o contexto digital. Eu trabalhei contexto digital, trabalhei sequência FEDAT como uma metodologia e trabalhei a prática reflexiva de Duchamp. Os objetivos específicos que eu tracei foi, primeiro, conhecer a prática do professor com o uso das tecnologias, em laboratório, subsidiar essa prática desse professor com trazendo a metodologia como a sequência FEDAT, a partir do processo de formação para o desenvolvimento da postura reflexiva do professor, que foi o sujeito da minha pesquisa, e contribuir com a prática reflexiva para o contexto digital. Eu trago essa reflexão para o contexto digital. Pode passar. A metodologia, né? A metodologia empregada tratou-se de uma pesquisa qualitativa, exploratória, descritiva, caracterizada como estudo de caso. Quanto aos procedimentos, o locus da pesquisa de campo foi o IFCE Campus Fortaleza. O sujeito da investigação foi um professor de matemática do ensino médio. Pode passar. Ainda continuo com a metodologia empregada, que foram... Agora eu trago as fases da pesquisa.
A investigação se deu em 3 fases. A primeira foi a observação da aula do professor, porque a observação, porque tratava, eu não conhecia o professor, eu conhecia o professor porque ele ensinava no instituto, ensina, mas eu não sabia, eu não conhecia a metodologia dele, eu não sabia se esse professor era um professor tradicional ou se era um professor que já na sua prática já apresentava alguma prática diferente desse professor tradicional, que a gente discutia muito a prática do professor, esse que está aí, que vai para a sala de aula e que permanece uma postura mecanicista, uma postura tradicional, e a gente estava trazendo a tecnologia, e aí eu ia conhecer realmente primeiro a prática dele para poder fazer as intervenções. Então, essa foi a primeira fase, a observação dele no laboratório. Esse professor, ele não foi escolhido porque eu gostava, eu era amiga dele, ou porque ele era bonito, não. Teve uns critérios, né? Teve uns critérios que eu vou falar, que ele foi selecionado, porque atendia a certos critérios. A segunda fase foi a formação do professor, subsidiada pela sequência FEDAT. A terceira fase é a observação das sessões didáticas após a formação. Os dados foram submetidos à análise de conteúdo, considerando 3 etapas básicas: a pré-análise, a descrição analítica dos dados, o tratamento dos resultados, abrangendo a inferência e a interpretação. O referencial teórico no qual o estudo amparou-se contemplou a metodologia sequência FEDAT e a formação do professor reflexivo e a tecnologia digital. Podemos passar. Então, esse contexto da aplicação da pesquisa. Por que eu trago a abordagem investigativa de Borges Neto e por que eu trago a abordagem de Chon? Eu trago a abordagem de Chon porque eu vejo a sequência, a metodologia sequência FEDAT e Chon uma parceria, assim, tem uma similaridade muito forte na parte da investigação e reflexão. Sem reflexão não vai ter investigação. Isso, então, eu vejo muito como uma parceria que se entrelaça, e eu trago essa conversa, né? Essa narrativa dessas 2 abordagens. E enriqueceu demais a minha tese. No slide seguinte, eu vou falar um pouco como andava a sequência antes de 2015. A minha estada lá no Multimeios, ela teve, assim, eram momentos de tensão, eram momentos de discussão, né? A gente discutia muito o que era, antes de eu saber realmente o que eu ia fazer, rolava lá uma discussão da relação da sequência, se ela era uma metodologia, se ela era uma sequência de ensino, e aquilo ali a gente eu ficava momentos que eu ficava tensa, porque eu não sabia para que lado eu fosse. Marta, isso daí eu me lembro dessa época, Marta. Você não sabia muito bem, assim, a discussão metodológica, como é que, né? Recordo demais, Marta. A questão naquele momento, eu trago os autores também, eu faço essa narrativa da tese, eu trago autores estudiosos do assunto, que a maioria deles já trazia como metodologia, já havia a sequência como uma metodologia. Só que eu ficava um pouco perdida, eu via ali no Multimeio o pessoal da matemática e o pessoal da pedagogia. Então, eu era da letras, né? Eu digo, e agora? O que é que eu vou fazer aqui? Aí eu ficava de assim... De onde eu sou, né? De onde é que é? Para onde eu vou? Para onde eu vou? Então, tinha momentos que eu me perdia completamente. Mas como o Multimeios tem assim, uma energia muito forte, a gente começava a se encontrar, né, nas interações com os próprios estudiosos, com os próprios pesquisadores. Ali eu
tive boas amizades, pessoas que contribuíram muito com a construção do meu trabalho, da minha tese. Aí você viu que não tinha um lado, né? Que são vários lados, são várias possibilidades, né, Marta? Não existe algo da matemática e da pedagogia, mas sim várias pessoas pesquisando sobre a sequência FEDAT, né? Com cada um com um segmento. Pois é, então eu vivenciei esses momentos tensos, né, mas ricos, momentos ricos de conhecimento, de aprendizado, e que eu trago, né, essa narrativa na minha tese dos autores como Sousa, 2005, eu começo com Sousa, 2005. Outro ponto também que era muito discutido, era se a sequência poderia, por si só, por si só, ela se impor, né? Ela, na realidade... Mas ô Marta, o Sousa é o Edson, né? O Sousa é o Edson, viu, Edson? Eu trago aqui o seu trabalho. Então, tinha a discussão também se a sequência poderia vir sozinha no estudo ou se ela tinha que estar sempre vinculada à engenharia didática, porque todas essas teses que eu trago, essa narrativa de Sousa, né? Depois eu trago outros autores, Sousa usa, o autor está aqui vivo, ele pode intervir na hora que ele quiser, assim como o professor Hermínio também, que foi o orientador e o pai da sequência, da metodologia, sequência. Até hoje eu quero saber, ela ficou como metodologia, né? Eu tenho essa curiosidade, porque na época tinha esse conflito, essas discussões mesmo. Isso. No final, vamos ver se alguém aqui vem e fala, né? Porque eu acho que aí a gente desvenda esse mistério para você, viu, Marta, ao final. Bom, então o fato é que Sousa, o Edson, né, que está aí, o trabalho dele teve como ponto de partida a identificação de um problema no ensino da matemática e através do meu projeto, Sousa, exatamente, a proposta dele, ele traz a metodologia, ele traz a sequência FEDAT como uma metodologia para a organização de sessões didáticas, né, onde ele dá uma formação aos professores, ele dá um curso para professores, ele usa a engenharia didática nas atividades desenvolvidas na formação. Então, ele é do lado que a sequência era metodologia. Era esse estudioso do assunto, Edson, né? o Sousa, na realidade. Ele é... Deixa eu ver aqui. Ele é assim, deixa eu ver se é a tese, se é tese ou é... Um momento. A Mazé chegando, viu? A Mazé Santos. Mazé Sobral. Sobral. Mazé Sobral. Prazer, professora. Boa tarde. Então, Sousa, ele traz a formação contínua e mediação pedagógica no ensino da matemática e traz a sequência FEDAT, ou seja, então, está aí um matemático. Então, depois eu vou dizer por que eu trago esses autores, né? Aí vem Rocha, que Rocha deve ser a Mazé. A Elizabeth, não. A Elizabeth, a Beth, a nossa Beth, que vai em seguida não, algumas mais à frente, nos 2 encontros, ela vai estar aqui com a gente. Pronto, então a Rocha, ela traz o uso de instrumentos de mediação, estudo de grandezas, mais uma matemática, estudo da grandeza, comprimento, a partir de sessões didáticas, ou seja, Rocha também usa a metodologia sequência FEDAT. Então, ela é uma matemática e traz exatamente a aplicação de um conteúdo, né, da matemática. Aí eu venho aqui para Santos, que é a Mazé, daqui, né, Santos. Ela, em sua dissertação de mestrado, ela traz a matemática, uma pedagoga, mas é uma pedagoga, né? O Edson também é pedagogo, viu, Marta? Pronto, o Edson também é pedagogo. Está dizendo aqui no chat, viu? Ele é pedagogo. Pronto. Então, pronto, o Edson é um pedagogo, mais um pedagogo agora com a Mazela Santos, que traz frações, a sequência FEDAT, e trabalha com frações. Em seguida, pode passar o slide, né?
eu trago novamente eu trago novamente Rocha, que usa tecnologia e o ensino de matemática. Rocha é matemática, né? É da matemática. E ela também traz a metodologia sequência FEDAT. Esses autores, eles estão muito, assim, eles vinculam muito a sequência FEDAT, se amparam muito na engenharia didática. Na engenharia didática, que essa era a discussão. Outra discussão, será que a sequência não pode vir sem estar vinculada à engenharia didática? Na época era uma discussão, até gerava assim, não sei se um desconforto, mas era muito forte a discussão da engenharia, que estava sempre vindo como amparo, né? Amparando a metodologia sequência FEDAT. Eu lembro disso muito bem. Eu também lembro que era de Michele Artigue, aí tinha as fases todas, e aí dentro os quadros que a Ivaneide, o Edson desenvolvia, mostrando num campo conceitual, o campo conceitual não, como um fluxograma, apresentava um fluxograma onde a sequência FEDAT estava na engenharia didática, era, como se diz na época, era muito debatido isso daí, não era, Marta? E aí tinha o grupo lá da matemática do GEM na época, viu, Marta? Tinha um grupo que ainda existe, o GEM, hoje, os encontros são hoje, dia de segunda-feira pela manhã, que debatiam muito essa perspectiva que você tanto fala aqui conosco. Pronto, então Rocha, ela traz a metodologia, a sequência FEDAT como metodologia, e traz a engenharia didática de Michele Artigue como metodologia de pesquisa, e ela vincula as 4 fases da engenharia didática com as fases da sequência FEDAT. Era mais uma autora da matemática, essa também, da matemática, né? E aí, nós vamos passar agora para Souza, tese de Souza aqui vai ser. Eu não sei se você está acompanhando, Marta, eu acho que você não está acompanhando o mesmo slide que está aqui nos posts, não. Não, então depois de Rocha. Porque o que está aparecendo para a gente aqui são outros autores citados na tese, que aí vem o Hermínio, né? Não, eu trago o professor aí, eu trago essa classificação, porque na minha tese eu trago também o contexto da informática educativa, o computador chegando nas escolas. Sim. Então, eu pego justamente esse trabalho, que foi, na época, foi um trabalho assim, top. Referência, que era justamente, ele trazia essa questão de como o computador chegou na escola, o que era feito, o que os técnicos, né, trazia essa concepção de uso do computador. Então, esse artigo é uma referência, e eu trago na minha tese, conto um pouco sobre isso. Por sinal, foi plagiado, né? E eu lá em Minas Gerais implantei esse trabalho, né, nas mãos de outra pessoa, né, foi plagiado e tudo. Ou seja, ele teve sua importância e hoje ainda é importante porque mostra toda a trajetória, né, da inserção do computador na educação, né, principalmente na rede básica de ensino, né? Exato. E esse artigo, ele é muito bem escrito, muito bem elaborado e muito bem enxuto, objetivo, né? Ele não tem arrudeios, ele vai lá e mostra a classificação e eu trago esse artigo. Então, eu trago também Borges Neto, né? Cunha, trago Lima, outro artigo. Esse artigo foi apresentado em São Luís, né? E também ele trata da sequência FEDAT como proposta metodológica no ensino-aprendizagem da matemática e sua aplicação em outro conteúdo. Esses autores são matemáticos, então o que eu estou fortalecendo, trazendo muito essa questão de que o pesquisador, o estudioso, era muito ligado à matemática, até porque a sequência nasceu de um matemático. Então, ficou aquela coisa muito forte, e aquilo ali me deixava muito assim, sem saída. O que eu estou fazendo aqui, né? O que eu estou fazendo assim, aqui?
Só existe sequência FEDAT ligada à matemática? Não existe uma outra área que a sequência FEDAT possa ser utilizada? Era essa a sua pergunta, sim? Mas eu digo, agora, eu da letras, onde é que eu vou Encaixar em sequência FEDAT? E os pedagogos também traziam matemática. Os pedagogos não eram diferentes. Eles traziam a matemática para dentro dos seus estudos, né? Das suas pesquisas. Mas, assim, ainda bem que a coisa foi clareando, eu fui tendo outra visão, e eu fui me encaixando, e foi aonde eu resolvi trazer Chon. Né? Sim. Resolvi trazer Nos conte Chon, como essa foi a relação com o Chon. Como minha dissertação de mestrado foi na área da informática educativa, eu tive que trazer o conhecimento que eu tive no mestrado, toda essa tecnologia do mestrado de informática educativa, essa concepção, eu trouxe para somar com as ideias aí da tese, né? Na realidade, com o desenvolvimento da pesquisa, com a investigação da pesquisa. E enriquece muito o trabalho, com a ajuda do meu orientador, da minha co-orientadora, professora Mazé, que tinha momento que eu me perdia, porque eu tinha a co-orientação com a professora Mazé e tinha uma orientação com o meu orientador, o professor Hermínio. E aí, às vezes, assim, eu ficava no meio de um fogo cruzado, porque quando eu ia para a orientação com o professor, eu achava que eu ia trazer dali muitas respostas, mas desde que ele me enchia mais de perguntas. Né? Ele sempre faz isso, mulher. Não, mas eu acho que ele já aplicava, era a sequência. Ele já com certeza. Olha, eu acho que sim, sabe? Te deixava com mais dúvida. Você ia pensando numa coisa, você voltava assim, meu Deus do céu, e agora? Mas aí, numa dessas, teve a grande sacada de Chon com a sequência. Ele não disse exatamente, mas eu deduzi. Foi aí onde eu tirei a grande sacada de trabalhar a sequência FEDAT com a prática reflexiva. Será que ele te fez refletir tanto, hein? Será que ele te fez refletir tanto, hein? Sobre a sua própria ação, sobre o que ele falava, como ele falava, o que será que isso me digo, a sequência FEDAT tem muita similaridade com o Chon, é uma coisa uma parceria grande. Você não consegue, assim, você não consegue separar, está tudo misturado lá, está tudo dentro de uma transversalidade, de uma conversa, de uma... Está faltando a palavra agora, mas é muito, muito ligada a coisa. É muito misturado mesmo. Vamos passar para outra, então. Sim, aí Rocha já falou, né? Rocha foi a tese, né? A tese, eu falei da tese, falei dessa tese, eu acho. Falou já. Você falou da tese, falou até da Mazé aqui, ó. A Mazé que está aqui nos escutando, que também faz parte daquele laboratório. Aí, Mazé. Se quiserem, gente, fazer alguma pergunta, alguma intervenção, alguma contribuição, por favor. Souza. Então, eu trago o próximo autor depois de Rocha, foi Souza, não é isso? Souza, a aplicação da sequência FEDAT no ensino e aprendizagem da geometria mediada por tecnologia. Outro tema da matemática, outra pessoa da área da matemática, outra pesquisadora da matemática, que também traz a sequência FEDAT como metodologia e também traz a engenharia didática. Então, a coisa era muito forte nesses... tanto da sequência quanto da engenharia didática. Aí eu trago Alves, que é outro matemático. Isso é o Regis, é? O Regis também, do Instituto Federal? Sim, eu trago esse pesquisador, que é o Regis, que ele traz a aplicação da sequência FEDAT no ensino interativo de cálculo, outro matemático. E usa a engenharia didática. Ou seja, está sempre vinculando a engenharia didática. Eu venho com Jucá, em 2011. Jucá, ele traz a matemática, ele traz a sequência FEDAT no ambiente virtual do Telemeios.
Que eu teve aqui também, Marta, que já nos falou, já nos agraciou com a sua fala aqui no início da segunda multimês, desse semestre, sim. Ou seja, você está trazendo todos os pesquisadores, assim, né, que queira ou não queira, estavam ligados diretamente sob a orientação do professor Hermínio, né? É porque eu trago eu faço esse recorte, né? Eu trago eu contextualizo isso na minha tese. Quase você denuncia que era a sequência FEDAT e a matemática. Tipo assim, você verificou muitas das defesas dessa relação, né? Você não, é porque... aqui, né? Na realidade, o que eu quero trazer, né? Eu acho que isso deve ter mudado, né? Mas as pesquisas que eram publicadas traziam essa narrativa aí, trazia a matemática, a sequência FEDAT, estava tudo, ou seja, existem outras pesquisas, sim, mas a forte mesmo era a matemática, né? Até porque tinha mesmo, porque tinha a educação à distância, que eu participava, tinha também outro grupo que era até orientado pelo professor Rogério, que era o GIASE, que era grupo de implementação e avaliação de softwares educativos. Existiam outros segmentos também, né? No caso da minha dissertação, eu falei sobre sequência FEDAT, práticas, mais voltadas para, no caso, a formação docente e a desenvolvimento de sequências didáticas, né? Assim, mas o forte mesmo, eu admito, o forte mesmo, assim, a grande tendência era a matemática, né? Era matemática. Então, aquilo ali eu ficava, assim, indecisa do que fizesse, né? Aí eu trago aqui, depois, já em 2011 ainda, eu trago um artigo com Borges Neto, uma proposta pedagógica de integração do computador ao ensino da língua portuguesa. Aí eu venho um pouco mais, sai da matemática, entra agora para trabalhar um pouco mais outra área. Eu trago a língua portuguesa. Capítulo de um livro, Tribuna de Vozes. Isso aqui foi uma disciplina, produto deu no artigo, que foi capítulo de livro. E mais adiante, em 2011, eu trago aqui um artigo com a Liz, né? A Torres, a Liz. Esse artigo eu fui apresentar em Teresina, as contribuições da sequência FEDAT, eu já trago o Chon, a reflexão de Chon, no uso da tecnologia digital e suas implicações no fazer docente, como coloca da física que foi realizada em Teresina. Aí eu venho com Souza novamente, né? A sequência FEDAT. Aí esse aqui é um capítulo do livro da sequência FEDAT que eu trago nessa apresentação. O primeiro livro que foi lançado pelo Multimeios. Um livro básico, mas que dizia tudo. Sobre a metodologia sequência FEDAT. Aí depois, já de 2013, o pessoal já começa a falar, né? Eu trago Fontinelli. Não, Fontinelli ainda traz a matemática e a sequência FEDAT, mas ela já não traz se eu não estou enganada, ela já não traz mais a engenharia didática. Ela já começa, a sequência FEDAT já começa a se desvincular da engenharia didática. E aí eu trago outro artigo, que fui apresentar em Curitiba, junto com a Mazé, né, Santos, Borges Neto, a tecnologia na prática pedagógica do professor de matemática, que foi um artigo que a gente produziu e que foi aprovado um congresso em Curitiba. Bom, o que eu quero dizer com isso, né? Eu quero dizer com isso que em 2013 aí começa-se, pelas pesquisas que eu realizei, estava havendo uma separação da sequência FEDAT com a engenharia didática. Eu já falei dessa parte aí, não, gente? Será que eu estou com outro slide? Né? A sequência FEDAT, Santos. Você pode passar para o próximo slide, por favor. Aí vem esse slide aí, que faz uma ruptura, né, da sequência FEDAT com a engenharia didática.
ou seja, aqui eu quero mostrar essa ruptura de que eu já começo, tem alguns pesquisadores que já começam a usar mais a sequência. Tô sem som, né? Eu que tô, né? Aqui é como sou eu, Marta. Aqui é que assim, ainda a gente visualiza, né, a sequência FEDAT nas etapas da sequência da engenharia didática, né? Esse organogramazinho era o que a gente utilizava para desenvolver os nossos planos de aula, né, dos projetos de extensão, projeto de pesquisa. Me lembro que tem um artigo muito bom também que fala sobre isso, que era o Rogério, o professor Adelmir, né? Sim. Então, vamos lá. Bom, então aqui eu trago essa figura aqui para mostrar agora uma certa ruptura. A partir dessa ruptura, você pode passar para o próximo. A partir dessa ruptura aqui é que começam a existir pesquisas já utilizando a sequência FEDAT com outros autores, né, como Paulo Freire, teve Dewey, a sequência aí, Dewey, aquela coisa, eu trouxe a sequência, eu trouxe Borges Neto com Chon, outro pesquisador trouxe Borges Neto com Paulo Freire, o Bentes trouxe, o Haroldo trouxe Paulo Freire para conversar com Borges Neto. Isso. Foi a apresentação anterior à sua. Foi, né? Isso. Pois é. Então, outros estudos traz também Dewey, né? E aí vão aparecendo outros teóricos que vai conversando com Borges Neto. Borges Neto e mais os autores que seguem Borges Neto. Certo? Então, vamos ver aqui o que eu tenho para falar mais, né? Então, inserir. Aí eu trago, aí agora nessa próxima transparência, a primeira, eu vou falar um pouco da primeira fase da pesquisa, né? Eu fecho aí essa parte, inserindo o Chon no estudo, que foi relevante pela forte similaridade estrutural entre as ideias dele e a proposta de ensino da sequência FEDAT, que juntas permitiram analisar o trabalho realizado antes, durante e depois da atuação do professor. De forma mais completa, a abordagem reflexiva reforçou o processo de mediação promovido pela sequência, em que o professor desempenhou um papel importante de reflexão investigativa da própria prática. Eu trago no meu estudo, na minha investigação, essa coisa da postura do professor, porque até então também as teses, não que não fosse uma coisa boa, mas que eu trago uma coisa nova. Agora eu trago que eu vou investigar a postura do professor. O professor recebia a formação, né? Sempre o professor recebia a formação desses pesquisadores, e eu resolvo, numa conversa de orientação, trazer a investigação da postura do professor depois que ele passasse pela formação. Ou seja, como é que se aquele professor, como é que aquele professor que foi constatado que ele era um professor de uma educação tradicional, de uma aula expositiva, como era que ele se comportava usando a metodologia da sequência FEDAT. Não é isso? Então, você encontrou essa lacuna, né, Marta? Tipo, qual é a mudança significativa desse professor após a formação? Qual é a reflexão, né, que causou nele a sequência FEDAT, fazendo toda uma reflexão sobre a sua vida, né, o que é docência, o que é ser docência, toda a construção, né, de docência dele, né? Porque queira ou não queira, a sequência FEDAT rompe com o tradicional, né? Sim, ela traz essa mudança, né? Ela traz essa, exatamente. Criação, né? Sim, a sequência FEDAT, ela traz outra postura de ensino, né? Uhum. Porque aí eu trago o Chon, que o professor vai refletir sobre a sua própria prática, nas vivências dele,
Ou seja, a partir das experiências vivenciadas pelo professor, eu aplico a sequência, eu dou a formação que vem mais à frente, como foi essa formação. Estava até procurando do professor. Sim, então vamos aqui. Eu trago toda essa questão de eu partir para uma investigação da postura dele. Aí começa as fases da pesquisa. Na primeira fase, eu vou observar a aula do professor, mas que professor foi esse, né? Que professor foi esse que aceitou participar dessa pesquisa, dessa intervenção? Aí, para eu encontrar um sujeito que aceitasse, ele teria que atender a alguns critérios, como, por exemplo, ser professor da matemática. Eu tinha que trazer a matemática de alguma forma. Eu não era da matemática, mas eu tinha que trazer, porque eu via que a sequência FEDAT se trabalhava com a matemática. Então, o que foi que eu decidi? Que o professor tinha que ser da área da matemática. Eu ia trazer esse sujeito. E também ele teria que ser um professor do ensino médio. Certo. Teria que ser um professor do ensino médio. Teria que ter o hábito de levar seus alunos para o laboratório, porque eu não ia pegar simplesmente um professor e levá-lo para um laboratório. Se ele dava a aula dele no ensino tradicional, na salinha de aula dele, por que ele ia agora sair da acomodação dele, da sala de aula dele, para dar aula no laboratório? Então, o critério do sujeito escolhido, selecionado, foi que esse professor já tivesse o hábito de levar o seu aluno, a turma, para o laboratório, usasse alguma tecnologia, né? Então eu consegui, né? Assim, e o último critério era que o professor tivesse interesse em participar da pesquisa, porque não adiantava de nada ele ter o convívio com os alunos no laboratório e não ter interesse em aprender uma metodologia, porque eu ia dar uma formação a ele. Até então, ele não conhecia a metodologia, né? E aí foi aonde eu encontrei um professor que topou fazer. E aí, justamente a pergunta que está tendo aqui, Marta. O André está perguntando, Marta, como ocorreu o processo formativo com o professor investigado? Pronto. Você, assim, como foi feita essa seleção? Você já conhecia ou você fez uma chamada? Eu fiz uma entrevista, né? Eu fiz uma entrevista. Certo. Aí você selecionou abertamente, você coletou, você divulgou. Como foi esse processo até chegar a esse professor? Pronto. Na realidade, como eu trabalhava dentro do Instituto, no campus Fortaleza, eu tinha acesso à coordenação dos professores de matemática. E aí eu fui à coordenação e fui conversando com cada professor da matemática que dava aula no ensino médio e fui mostrando que tinha né, eu estava fazendo uma pesquisa, estava precisando de um professor que tivesse interesse em trabalhar comigo, conhecer a sequência FEDAT, conhecer a metodologia, a sequência FEDAT, e se esse professor já tinha essa familiaridade no laboratório de informática. Então, elaborei umas perguntas e comecei a entrevistar os professores da matemática. Perfeito. E aí, alguns mostraram interesse, mas eu queria que o escolhido atendesse a todos os critérios. Um atendia num, mas não atendia no outro. Um queria participar, mas não tinha ainda vivência no laboratório. Então, eu ia ter mais trabalho, né? E uma das exigências também da diretoria lá de ensino era que o professor não podia atrapalhar a sua carga horária. Então, o que foi acordado com o professor?
O professor ia dar o conteúdo que ele dava na sala de aula, porque não ia atrapalhar o currículo, a grade curricular, o conteúdo, a grade, né, o programa da disciplina, o conteúdo. Ele trabalhava na sala de aula, usando os mecanismos, os recursos funcionais, e esse mesmo assunto a gente trazia para o laboratório, usando um software educativo. Então, ele escolheu um assunto lá, um conteúdo, e que esse conteúdo ele explorou no software. Né? Certo. Qual seria o software? O Implot, que trabalhava, foi o Implot. Então, ele tinha a familiaridade com o software Implot, e o que estava faltando? Dar só a formação ao professor. Ou seja, eu só precisava dar a formação. Mas antes da formação, a primeira coisa que eu fiz foi observar a aula dele no laboratório, sem a metodologia, né? Eu não sei fazer nenhuma intervenção, eu queria saber como era a aula do professor. Sim, saber a aula do professor no laboratório. E aí eu fui, nesse período, nesse tempo, né? Eu já tinha contactado com a equipe multimeios do Instituto, do campus, para fazer as filmagens. Ele aceitou fazer as filmagens. Ele aceitou participar de uma entrevista também sendo filmado. Então, tinha uma equipe que dava esse suporte. Dava esse suporte para filmar a aula do professor e eu ficava na observação. Nesse primeiro momento, eu fiquei só observando a aula do professor. Né? Ô, Marta, tem uma dúvida aqui do André, no decorrer. Qual era o conteúdo do trabalho do professor? Essas aulas que você gravou, o professor estava trabalhando qual conteúdo? Você lembra? Sim, da matemática? Sim, era funções, né? As funções. Funções. Agora eu teria que ver se era funções do primeiro grau ou do segundo grau. Trago isso, deixa eu ver aqui, né? Só um momento, eu vou aqui acessar aqui a tese, na parte que ele... justamente nessa parte do conteúdo. Então, eu trabalhei sessões didáticas. Eu trago o software Implot, na realidade, aquela parte. Mas nos conte aí, Marta. Eu acho que o André ficou satisfeito por saber que foi função. Mas nos conte aí como foi esse... Porque, na realidade, ele trabalhou os gráficos das funções no software, certo? Sim. Trabalhou os gráficos. Então, a partir dos gráficos é que a gente, depois, nos outros encontros, depois da formação, a gente sempre voltava no laboratório para ele usar o Implot, já aplicando a sequência. Certo? Sim, então vamos continuando. Então, a primeira fase foi a observação do trabalho empírico, denominado diagnóstico preliminar. Primeiro foi feito um diagnóstico preliminar, pois não tínhamos construído ainda as categorias de análise da pesquisa, ficando acertado com o professor que somente faríamos a observação de suas aulas para depois construirmos um plano de intervenção. Primeiro foi o momento de observar mesmo o professor. Depois desse momento, nós fomos, o segundo encontro era para o professor assistir o vídeo que tinha sido gravado da aula dele. Então, tudo era autorizado pelo professor. E aí a gente foi ver, né, a aula, ele foi assistir a aula dele, ele observou, eu tirei assim, fiz algumas intervenções. Professor, essa parte aqui, o senhor agiu assim, olha aqui a sua postura. Então, o que eu quero trabalhar com o senhor? Justamente a sua postura, porque o senhor está trazendo uma postura de sala de aula tradicional para um laboratório, usando um software. Então, você está trazendo uma postura que não está adequada. Não está adequada. E aí, nós né, no início e durante o desenvolvimento das aulas, sempre os alunos faziam certos aquela história. Então, eu trago alguma coisa de obstáculo que nós detectamos, né, que eu trago aqui da prática do professor sem a sequência, obstáculo de ordem tecnológica e obstáculo de ordem
Dois tipos de obstáculo, de ordem metodológica e de ordem tecnológica. Então, esses dois obstáculos nós procuramos trabalhar na formação do professor. Mas que bom que ele tinha pelo menos boa vontade, né? Se não estava coerente com a possibilidade do aprendizado ser mais satisfatório do aluno, mas ele teve a coragem e a ousadia de ir para o laboratório, né, Marta? Sim, ele já tinha o hábito, ele já tinha a vivência de levar os alunos, só que ele levava os alunos para dar sua aula tradicional, do mesmo jeito. Como a gente fala, como o Papert fala, bem instrucionista, né? Bem instrucionista, a coisa do ensino expositivo, né? Exatamente. Ensino expositivo. E aí, um quadro interativo, o professor não tinha como, não explorava o quadro interativo. Uhum. Foi uma coisa que me incomodou como pesquisadora, de o professor ter um recurso do porte de uma lousa digital e não tirar o proveito. Mas, Marta, antes dessa pandemia, eu acho que a história se repetia desde a sua pesquisa até os dias atuais, porque muitas das tecnologias chegaram e ficaram obsoletas, né? Assim, a gente vê pelos próprios laboratórios do Proinfo, né? Que hoje a gente visualiza, né, o transtorno que foi a gente não ter trabalhado a formação docente para uso das tecnologias naquele tempo, né? Então, eu acho que naquele tempo que foi dado, de 2001 até 2010, basicamente, né, a gente não levou a sério e acabou desembolcando várias, né, ações do professor, né, persistindo em levar um tradicional onde poderia utilizar essa ferramenta com uma perspectiva, né, mais construção de conhecimento, né? Exatamente. Então, o professor, ele também se incomodava. Sim, com certeza. Também se incomodava, porque ele via tanta tecnologia sem estar sendo explorada. Sim. Isso? E aí, o interesse dele também participar da pesquisa, porque ele queria aprender algo novo, ele queria, né, ele teve uma curiosidade de aprender mesmo, de se apropriar de um laboratório, mas que uma nova postura, uma outra postura. É isso? Quando eu falei a primeira vez da metodologia, ele ficou assim, curiosíssimo, se interessou na hora. Eu digo, então é isso que eu vou levar para a pesquisa, né? Para a investigação. Aí você pode passar para o próximo slide. Essa daí é a segunda fase, a formação. Então veio a formação, que eu trago, né? A formação. Depois vem como foi que eu fiz a formação. Então, a formação do professor com a metodologia. Depois dessa discussão, que a gente marcava os encontros presenciais para sempre assistir a aula dele e discutir sobre o que a gente podia fazer. E aí veio a formação. Considerando primeiro o abstrato de ordem tecnológica, identificado a própria infraestrutura. Nós identificamos, assim, a gente conversava sobre o próprio laboratório, que tinha um aspecto de sala de aula tradicional, ele tinha esse aspecto, o LIA, o laboratório do IFCE, antes, as carteiras eram iguais às das salas tradicionais, os computadores ficavam assim, encostados às paredes, e vinha a sala de aula, né? O aluno chegava e assistia uma aula no laboratório. E o segundo obstáculo de ordem tecnológica foi quando o professor, numa dessas aulas, o professor não pôde usar o computador porque o software em plot não estava instalado. Ali no laboratório, você baixava o software na hora, o aluno usava o software, mas não tinha como armazenar, não tinha, ele não ficava armazenado. Era online. Você instalava e depois de um tempo saía. Quando desligava as máquinas, pronto, aquele software já não ficava mais lá, né, salvo. Então, isso aí era um obstáculo de ordem tecnológica, porque toda a vida que a gente ia para o laboratório tinha que instalar o software para poder usar. E aí a gente vai... Você pode passar para outro slide, por favor?
Então, eu trago a primeira categoria da pesquisa, que foi justamente a sequência FEDAT. A sequência FEDAT nas suas 4 fases. E para que o professor conhecesse toda essa estrutura, toda essa metodologia, aí eu trouxe, apresentei a ele o livro da sequência FEDAT. Apresentei, professor, a gente vai ter que estudar esse livro, nós vamos discutir esse livro. Certo? Nós vamos discutir, eu vou fazer um plano de trabalho, e na época só tinha esse livro, e esse livro era muito básico e tinha tudo que a gente queria, para o professor saber. O professor ficou até passei para ele o livro para ele dar lida, né? E aí teve todo um plano que eu elaborei. Interessante, Marta. Então, você conseguiu chamar a atenção do professor para a sequência FEDAT? É porque ele, primeiro, quando eu falei que tinha uma metodologia que podia ser aplicada no laboratório, sim, ele teve interesse. Ele disse assim, ai, que interessante, porque eu já levo meus alunos. Eu já uso um software, e agora vai ter uma metodologia, então eu quero aprender essa metodologia. Ele ficou super interessado, ele dava aula para os alunos do ensino médio. Uhum. Então, assim, estava tudo dando certo, né? Isso. Estava tudo dando certo. Então, eu fiz uma formação com o professor. Nesse período, o laboratório ele ficou interditado, porque ia ter umas mudanças, ia ter umas melhorias no laboratório, ia mudar o layout do laboratório. Então, nós não passamos um período sem ir ao laboratório, mas ficávamos trabalhando. Eu estava dando a formação dele com esse livro. Então, a gente marcava encontro fora do laboratório. Se não enganar, aí eram 2 vezes no mês. Aqui tem 9 de julho, aí a apresentação, eu marquei um encontro com ele para apresentar a apresentação da sequência ao professor e a elaboração do plano de trabalho. Esse primeiro encontro foi isso. Aí sempre tirávamos os encaminhamentos. Leitura do primeiro capítulo. Ele teria que ler o primeiro capítulo do livro, da sequência, dizer o que era a sequência FEDAT, para no próximo encontro a gente discutir. Porque não tinha como eu parar ali, ele ficar lendo, para depois... Não, a gente marcava os encontros, ele lia aquela parte que era destinada para ele, conhecia a sequência. E ele vinha com as dúvidas, Marta? Sim, a gente vinha com dúvidas. E essas dúvidas eu levava para minha orientadora também, né? Minha coorientadora, minha coorientadora e meu orientador foram muito presentes. E não queira, Marta, as dúvidas dele era a reflexão da própria ação dele, lendo outra perspectiva, um outro olhar sobre trabalhar no laboratório de informática, né? Isso para você era um prato cheio, né? Eu estava feliz, né? Eu estava feliz porque agora a tese ia se desenvolver, a tese ia andar. Isso, com certeza. Essa parte da investigação, da parte da experiência no laboratório foi riquíssima. Foi riquíssima para a tese, porque a gente trabalhava essa formação muito à vontade, né? E que o problema foi depois botar isso no papel, né? Que é traduzir isso em coisa concreta. Mas foi dando certo. Foi dando certo a construção, a elaboração da tese. Ô, Marta, e essa devolutiva, como é que vocês davam a ele? Porque ele lia o capítulo, sentia as dúvidas, entrava em contato com você, e esse processo você levava para os seus orientadores, e aí vocês conversavam. Como era esse entre-meio campo aí, hein? Pronto, a gente né? O primeiro encontro deu tudo certo, porque era a primeira apresentação da sequência, era uma leitura. Isso. No dia 23 de julho, eu estudo e discussão do primeiro capítulo do livro, que antes foi só um início, uma conversa, continuação do estudo, a discussão do capítulo, dia 6 de agosto, leitura do segundo e terceiro sequência FEDAT, no ensino da matemática. Então, eu chegava para a minha orientadora, eu tinha mais, o meu orientador, ele tinha muitos orientantes e eu tinha muito mais... Eu tinha mais tempo com a minha orientadora, não que o meu orientador os momentos que ele me orientou foi perfeito, assim, foram ricos demais, assim, conhecimento que eu tirava dali.
E aí eu chegava para a minha orientadora, está aqui, né, a professora Mazé. Professora, como é que me diga que o professor ele não consegue, assim, absorver? Eu acho que a Mazé que você está falando não é a Mazé, a Mazé, tá. a Mazé de Sobral. Certo. Aqui é como a gente é a Mazé de Sobral, que foi uma das suas das Eu trago na dissertações e trabalhos, exatamente, que ela é matemática e ela discute, né, os conteúdos lá com a Ivaneide e tudo mais. Mas e aí, Marta? Aí como era isso aí? E ele continuava sempre trazendo, como foi assim? Sim, deixa eu vou Ah, o trazer. professor Amin está querendo falar aqui. Não, é a Melina que quer fazer uma pergunta, mas parece que está com vergonha. Pode fazer. Não, eu posso falar, né? Porque eu não queria interromper, professor, mas eu posso perguntar sim. Pode fazer. Não, é porque eu fiquei curiosa como foi a parte do convencimento, né? Para que o professor ele aceitasse, ele se sentisse assim interessado em realmente participar da pesquisa, da formação. Certo. A conversa, né, é que eu trazia uma metodologia que mexia com a postura dele e ele ia ter a oportunidade de melhorar sua postura para levar para um laboratório de informática. Ou seja, quando eu disse a ele que ele ia mudar a postura dele, ele ficou assim, curioso. Ele disse assim, mas como eu vou mudar minha postura, né? Eu digo, não, professor, é porque o professor da sala de aula, ele geralmente leva essa postura do ensino expositivo para o laboratório. A gente pode ver se você tem essa postura ou se você não tem, que foi justamente o primeiro encontro que ele ficou assim porque ele não entendia como é que ia ser essa postura. Então, a curiosidade foi essa metodologia que ele queria conhecer, porque ele disse assim, mas como é que eu vou mudar minha postura? Né, eu já levo meus alunos para o laboratório. Então, eu digo, não, mas o senhor leva, mas o senhor mantém a mesma postura, eu não sei, a gente pode ver se o senhor mantém a mesma postura, onde eu ia observar, mas eu não sei, de repente o senhor nem precisa mesmo dessa metodologia, mas eu teria que fazer essa investigação. Ou seja, ele me... Não, mas a metodologia era uma metodologia de um matemático, né, que essa metodologia nasceu quando esse matemático estava na França. Então, ela é uma metodologia que vem, né, que traz uma concepção francesa, né? Sim. Uma concepção francesa. E aí ele ficou curioso, né? Ele disse assim, mas eu topo, né? Eu topo. Muito interessante, né? Ele mudar a estratégia didática dele para algo novo. Isso é bem singular, né? Porque nem todo mundo, não é todo licenciado que já vem com anos de carreira que topa mudar a sua estratégia didática, né? Ou é aula expositiva, ou é no laboratório. Então, assim, né, Marta? Isso daqui foi um salto, né? Na realidade, ele ia ter opções. Ele iria ter opções de ensino, porque no tradicional que ele dá aula dele, ele podia continuar. Agora ele queria ver no laboratório, então ele ia ter outra opção, né? E essa outra opção ele vai levar para onde ele quiser. Então, eu digo, professor, mas eu vou, na minha pesquisa, eu vou observar sua aula, a sua postura aplicando a sequência, não é? Eu não estava preocupada em dar a formação do professor e, em seguida, o professor e formar os alunos. Eu estava preocupada em que eu ia dar uma formação a ele para ele rever sua prática, para ele rever sua postura. Aí é onde entrava o Sean, porque ele tinha a possibilidade de fazer uma retrospectiva de uma aula que ele tinha dado, né? Ele tinha como refletir naquela ação, reflexão, ação, porque Sean é o tempo todo ação, reflexão, é o ciclo. Então, ele tinha essa oportunidade de a gente discutir a própria postura dele depois de uma aula e ele podia fazer essa retrospecção para melhorar, né? E em seguida ele ia ser reavaliado novamente, porque é aquela coisa da ação-reflexão o tempo todo.
observação e reflexão. Então, ele teve essa curiosidade, e não tem o que, assim, não tinha outra coisa para aprender. Marta, e aí é que está o boom, Marta, porque todos esses trabalhos anteriores que você mapeou, que você apresentou, se eu não me engano, todos focavam no aprendizado do aluno, na ponta, né? O final, como é que o aluno aprendeu, né? Mas aí é onde entra a sequência, né? Exatamente, você trabalhou o professor utilizando a sequência FEDAT e a mudança da postura do professor, da ação pedagógica do professor a partir da formação da sequência FEDAT. É isso? A partir da formação. É isso mesmo. Então, ambos, né, Borges Neto e Chon, ambos propõem um trabalho com base investigativa e reflexiva. Mas, enquanto o Chon, ele se preocupava somente com o profissional, que é o professor, na nossa pesquisa, Borges Neto preocupava-se com a postura do professor para tornar o aluno sujeito investigativo. Então, tinha essa diferença. Chon parava na própria prática, a discussão era entre os professores. Então, a discussão era entre eles. E aí não chegava o aluno. E a diferença da sequência é que trabalhava o professor para chegar na investigação do aluno, ou seja, então atingia o aluno. Eu usei Chon para atingir o professor. Marta, essa sua fala é interessante, porque uma vez me convidaram para propor uma formação de professores na Secretaria de Educação do município de Fortaleza. Sim. Aí eu segui esse seu esquema aí, né? Tá certo? Aí, quando eu terminei de falar, a primeira pergunta que me fizeram: como é que você vai melhorar o rendimento do aluno se você só trabalha com professor? Essa cultura que impera, Marta, né? Sim, você está dizendo exatamente a diferença entre nós e o Chon, exatamente isso que você falou. A gente trabalha o professor, mas o ponto de vista da gente é atacar o aluno, né? É trabalhar com o aluno. Você melhora o professor, tá certo? E eu fico lá cheio de doutores, Marta. Eu fiquei assim, pasmo, cheio de doutores, cheio de especialistas, assim, na cultura do Zap, tá certo? Mas não era especialista em Zap. Todos eles tinham doutores mesmo, e tinham doutores do Zap, porque tem duas faculdades. Tem as universidades que formam doutor e tem a universidade do Zap, que só forma doutor. O cara não faz graduação, não faz nada. Mas, Marta, é impressionante que eu não consigo entender isso que você está dizendo. Foi mesmo, professor. A grande sacada foi essa, professor. A grande sacada de usar Chon foi essa, e Borges Neto, e a metodologia. Mas isso aí eu enxerguei numa das nossas orientações, professor, que o senhor me deu uma orientação, e eu vi essa sacada, ou seja, deu aquele estalo, eu digo, pronto, matei a coisa aí. Ou seja, então tinha esse diferencial. Borges Neto e Chon tinha essa convergência, mas também tinha esse ponto aí que Borges Neto chegava ao aluno, né? Então, foi assim que eu achava muito o Chon e Fedat muito semelhantes. Muito semelhantes porque trabalhava reflexão o tempo todo. Reflexão, só que é a história aí que o senhor acaba de falar, porque Chon para mesmo na prática. É aquele ciclo infinito, aquele ciclo que não tem fim, né? É aquele ciclo o tempo todo. E a sequência tem um fim. Ou seja, quando eu vou para a prática do professor, aplicando o Chon, aí vai aquela história do diálogo, da conversa entre os autores, a conversa entre os teóricos. Eu trouxe justamente essa conversa, onde ia Borges Neto e onde ia Chon. Então, eles, em certos momentos, eles eram parceiros. Em outros momentos, eles se afastavam. E foi assim que eu fui construindo, né, e fui dando a formação para o...
E aí eu trouxe essa... Teve a pergunta aí que eu não respondi, mas vamos só aqui nessa segunda categoria. Na realidade, vamos aqui primeiro, né? Depois da formação, veio o planejamento das sequências didáticas investigativas. Ô, Marta, o slide que tu está olhando é esse que está sendo espelhado para o público? Minha querida, passe a próxima, por favor. Uhum. A outra. E aí foi a formação. Certo. A outra. Pronto, essa aqui. Então, veio aí, depois da formação, que tem todo um enredo, toda uma discussão. Aí o próximo passo era planejamento das sequências didáticas, que eu trabalhei junto com o professor. E para fazer esse planejamento da preparação da sequência didática, a gente seguia a análise do ambiente, discutia-se o contrato didático, os recursos analógicos ou digitais e a avaliação. Trazíamos a análise teórica, diagnóstico sobre o conhecimento, que era o platô, tinha o conteúdo da sequência e vinham as perguntas. Então, a gente fazia um planejamento muito voltado para o que a gente tinha traçado, né? Essa imagem, essa figura, diz muito bem como é que a gente elaborava as sequências. Uhum. Você pode passar para o próximo. A segunda categoria da pesquisa foi o professor reflexivo, ou seja, a metodologia sequencialidade foi uma categoria. As fases da sequência foram consideradas como subcategorias. E na segunda categoria eu trouxe o professor reflexivo, né? Que o processo, trabalhando o processo reflexivo no trabalho do professor, que acontecia no ciclo, o qual não tinha começo, meio e fim. A sequência tem um começo, meio e um fim. Apesar de, às vezes, você ter algumas etapas que você faz não seguindo aquele rigor, né? Aquela estrutura. E aí a gente trouxe a prática reflexiva, o seu desenvolvimento sempre buscava retrospectivamente a ação que acabava de realizar, conforme podemos ver. O professor começava na ação, ele fazia uma retrospectiva da reflexão sobre a ação dele. Quando ele fazia isso, ele já, no próximo ciclo, ele já refletia, fazia a reflexão sobre a reflexão na ação, e assim ia esse ciclo. Era todo o tempo fazendo essa... E como eu trabalhava essa ação-reflexão? Sempre pegando a aula anterior. Como a gente fazia os vídeos, professor, vamos agora, no próximo encontro, a gente vai assistir o vídeo e a gente vai pausar e começar a analisar a prática de reflexão, onde é que a gente tem que melhorar, usando a intervenção, a sequência como uma intervenção. Uhum. E foi assim que eu usei Sean, né? Essa reflexão, ação, mas parava nele, como o professor disse, parava nele. E a sequência... Uhum. Pode terminar. É porque nós temos já participantes aqui. Tem a Meline que quer fazer outra pergunta, viu? Meline, é só levantar aí a mãozinha, aparecer chegando devagarzinho, ligando câmera, ou então botando microfone, que aí a gente nota. Que eu tô aqui conversando, aí acabo esquecendo aqui do chat, tá bom, gente? Podemos fazer esse acordo? Vai chegando e pergunta a Marta. Sim, tranquilo. Pronto. Não, é porque eu estava olhando aqui o cronograma nesses slides anteriores, né? E aí, eu entendi que eu não consegui entender direito na sua fala antes. Vocês primeiro viram a aula do professor, é isso? Para depois iniciar uma formação? Sim, primeiro foi um diagnóstico inicial, ou seja, eu não conhecia a prática do professor. Né? O platô, eu não conhecia a prática do professor, então a gente combinou que ele iria para o laboratório, independente de ele conhecer sequência, FEDAT ou não, ele iria para o laboratório, porque ele já tinha essa vivência de levar os alunos, mas eu ia só observar. Eu ia só observar como era que o professor fazia, né, durante a aula, o que ele explorava, a postura dele. Eu não ligava nem para os alunos, não, eu só pensava em observar a postura do professor. O meu interesse era a postura do professor.
E aí foi daí que eu vi que o professor era um professor que não se desligava do tradicional dele. Ele tinha muito forte nele aquela parte expositiva do conteúdo. Ele estava no laboratório usando um quadro para ensinar funções. E os computadores parados, e os alunos nos computadores assistindo a aula no quadro, o quadro que tinha no laboratório. Então, esse professor, e muitos dos alunos ficavam vendo Facebook, na internet, né? E aí ele ia para o laboratório, mas ele permanecia com aquela postura do ensino tradicional. Eu digo, professor, vamos ver aqui, olha aqui. Então, ali, a partir daquele momento, foram trabalhados, feito o plano de trabalho para a formação dele, né? Aí é onde ele teve mais curiosidade. Depois eu quero conhecer a sequência FEDAT, né? Então, foi assim, daí demos a formação, porque nós vimos que a prática dele foi confirmada, a hipótese que o professor tradicional, ele tem aquela coisa, né, que o aluno não participa muito, ele é o conhecedor do saber, e ele joga para o aluno já o conteúdo pronto e acabado. Então, a gente discutia essas coisas, assim, que na própria prática do professor, eu trago na minha tese, quando eu vou fazer a descrição das aulas dele, o professor já vai dando as respostas para o aluno, ou seja, na primeira sessão didática, o professor não se libertava. O professor, depois da formação, a gente pode ver alguma coisa aqui, que o professor ainda mantinha uma postura muito dele ter o conhecimento, dele ser o saber, né? O detentor do saber. Ele não se segurava, se o aluno fizesse uma pergunta, ele queria logo responder, mesmo tendo a formação. Sim. Mesmo tendo tido a formação, estava muito arraigado nele, né? Essa coisa do professor expositivo e que ele que tem o conhecimento de que ele está acima e o aluno está lá assistindo a aula dele. Mas nós trabalhamos essa postura. Na segunda sessão didática, ele já teve uma melhoria grande, porque ele já deixava a gente já conseguia seguir as etapas da sequência FEDAT. Eu posso trazer uma parte aqui, uma fala dele, né, em aula, usando a sequência, e os alunos no laboratório. Vou trazer que é bem interessante. Então, está respondido? Tá, sim. Mas eu posso aproveitar e fazer outra, né? Claro, minha linda. Oh, minha linda. Não, é porque eu entendi, não sei se eu entendi direito. Existia a gravação da aula do professor, né? Para ele se deparar com aquilo. Sim, né? Ele ia assistir a aula dele. Aí eu ia mostrando, professor, olha aqui. Professor, o que tem na metodologia da sequência? A tomada de posição. Vamos ver aqui. Aí ele ia vendo a aula dele, aí entra rachão, ele ia fazendo a reflexão da própria aula dele. Né? Então, na aula seguinte, a gente fazia uma retrospectiva, a reflexão sobre a ação. Menino, era tão interessante que ele ficava encantado, né? Ele disse, eu não acredito. A minha né? Desculpa, eu cortei. Pois não. Não, então, a minha pergunta era exatamente o que você já começou a falar, né? Quais eram os pontos-chave, né? Os pontos-chave para se chegar no vídeo e dizer, olha, professor, olha isso aqui que foi feito, né? Pronto. Como era justamente como a sequência FEDAT era uma das minhas categorias de análise, eu apliquei, né? Ou seja, eu tinha as subcategorias, que era a tomada de posição, aí vinha aquelas faces da sequência, né? As 4 etapas. As 4 etapas, que é a tomada de posição, que está no quadro, está no slide. Tomada de posição, maturação. Pois a tomada de posição, a maturação, a solução e a prova. Então, a gente aplicou fielmente a metodologia. Ele já estava com aquele conhecimento do livro que a gente estudou, né? E agora vamos analisar cada etapa da sequência. E nas análises da sequência, eu entrava com o chão para ele fazer a reflexão. Viu? Maravilhoso. E ele
ficava assim, né? Ele começava a enxergar coisas que ele não via na prática dele, que ele não via. Entende? Legal, Porque, professora. né, Milene? Muito Porque legal, né? Ver assim, coisa, a posição, assim, a mudança da postura dele, né? Da visão do que é, assim, porque a gente pensa assim, toda aula tem que ter um objetivo. O objetivo é o aprendizado do aluno, né? Sobre aquele determinado conteúdo. E aí, o saber docente aí, com que você fez com que ele refletisse, é que foi muito rico. Eu imagino a cara dele assistindo a própria aula dele, né? assistia, né? Ele disse assim, não, aqui não sou eu não, né? Não, isso Aqui não sou eu, não. Exatamente. Eu acho que a primeira aqui não sou eu. reflexão da ação dele é se identificar. Esse daí sou eu, esse daí sou eu, não. Eu não quero isso, não. Né? E se Assim, ele, né? Se ele olhasse a gravação no foco no aluno, né? E assim, se você, por exemplo, se você fizesse depois você mesmo visualizar as gravações, você vai ver assim, se focar no aluno, o despertar do aluno a partir da mudança dele, né? A primeira aula para a última aula, né? Imagine teve essa evolução. Exatamente. Essa a gente vê o aluno. A gente tem como termômetro, muitas vezes, é o aluno, se a aula foi boa ou se não foi boa. Eu digo isso, eu tenho, né? Assim. Sim, e aí a gente tinha uma evolução de cada sequência aplicada, a gente via uma evolução, porque tudo era discutido depois, né? A gente fazia essa retrospectiva. O bom do vídeo é que a gente assistia. E aí eu digo, professor, tá vendo aqui a tomada de posição? Tá vendo aqui que você não fez o acordo inicial, o contrato com o aluno, você foi logo pedindo silêncio, pediu para o aluno não usar a internet, não entrar no Face, ou seja, não teve um acordo, não teve uma negociação antes. Então, tinha que ter tido uma negociação. Então, ele ainda estava com aquela postura, vamos fazer silêncio, né? Do nada, vamos fazer silêncio. Só que não tinha que ter antes um acordo ali, uma negociação. Contrato didático, né? Que a gente sim, um contrato didático. Então, a gente começou a enxergar, ele começou a enxergar, e eu enxergando também na aula dele, coisas que a gente foi melhorando. Então, na outra sequência, ele já fez um contrato didático com os alunos, ele já não foi aquele professor autoritário, né? E aí a gente já foi vendo a mudança. No decorrer já do processo, né? Que é a ação, reflexão na ação, né? Pronto, então, fechando aqui em chão, né, Dina? Nesta investigação, buscamos atender a prática reflexiva sobre esses 3 aspectos. Reflexão na ação, que correspondendo à reflexão na execução da prática, na hora da prática. Reflexão sobre a ação, implicando em refletir mentalmente na ação que o professor acaba de realizar, aquela ação que ele acabou de realizar, ou seja, pensar de forma retrospectiva, na ação concretizada. E reflexão sobre a reflexão na ação, o processo de busca de reelaboração da ação, para além da ação realizada, mas visando a uma perspectiva futura. Ou seja, ele retroage e depois ele reflete mais para frente, para um futuro, para uma perspectiva futura. Então, foi bem rico esses momentos, né? Bem ricos. E casou direitinho com a sequência FEDAT. Marta, vamos só andando, porque já são 4h40, eu sei que tem muita coisa para falar, e o nosso, assim, pelo menos o que foi acordado é até às 17 horas, mas fique à vontade, viu? Eu não sei se tá. Eu queria trazer só. Antes de fechar, eu queria trazer só na parte que eu trago aqui na tese, que eu descrevo a postura do professor, nas sessões. Vamos ver aqui a primeira sessão, você não está incluído. Não está incluído. Eu quero só reforçar que você está à vontade, a gente está adorando, viu? Pelo fato de você estar dando outro olhar sobre a sequência FEDAT, né? Ouviu? Certo, pois então, que bom. Que bom, né? Eu vou ver se eu trago aqui. Sim. Eu trago aqui uma fala do professor com o aluno. Sim,
Você vai projetar aqui? Vai ser projetado no slide ou não, Mauro? Se você falar, não tem problema não. A gente está aqui. Não, eu vou falar porque eu acho que não vai dar para projetar, porque é na própria tese. Tá bom. Pode falar, pode nos ler aqui. Certo. Então, eu estou procurando aqui, né? E aí a gente fecha, não tem problema. Não, mas eu tenho uma... A gente está querendo perguntar, interagir com você. A formalização do contrato didático feito na forma explícita e, ao mesmo tempo, implícita, né, que foi transcrita do vídeo da aula, como exibido, como eu trago na tese. Sim. O professor começa, o contrato didático, o professor começa, gente, ao utilizar o Implot para realizarem a atividade, isso é lá no laboratório, antes de começar a aula. Sim. Vocês interajam entre si, colaborem uns com os outros, compartilhem conhecimento, discutam sobre o problema apresentado. Quanto a mim, eu estarei com vocês para orientá-los e ajudá-los no que for necessário, para a compreensão e resolução do problema. Agora, gostaria que todos participassem, ajudando o colega a realizar a transposição informática do objeto solicitado. Vocês concordam ou alguém quer propor alguma outra sugestão? Conto com a participação, empenho e colaboração de todos em participar da atividade. Mas, primeiramente, antes de começar, vou fazer a chamada pelo número. Por favor, basta responder presente, ok? Assim, tudo bem? Ou seja, minutos depois, o professor explicou que os alunos seriam avaliados de acordo com a participação deles no grupo. Até o presente momento, nenhum aluno havia se manifestado. Terminada a chamada é aquela do professor tradicional, né? Sim. Terminada a chamada, o professor mais uma vez orienta como deverá ser feita a atividade. Em seguida, faz uma espécie de diagnóstico inicial com a turma a respeito do que iria tratar na aula. O que é que eu quero trazer com isso, né? O que eu quero trazer com essa fala? Sim. Que o contrato não foi negociado, gente. Ele estava dizendo como é que ia ser. Ou seja, o contrato didático ali não tinha nenhuma negociação com o aluno, com os alunos. Ele disse exatamente o que ele queria. Então, mas já em outro momento, o contrato já é negociado com os alunos, né? Então, eu trago um pouco disso, eu trago sempre a fala dele e a fala dos alunos e como ele agia para aplicar a sequência. Mas foi bem interessante, vocês podem ver a tese, né? Podem ler a tese que vocês vão gostar. Está bem interessante. E aí, eu quero agora, para fechar, eu trago, você pode passar, Dina, por favor, nas considerações. Se alguém tem alguma pergunta, a gente fecha com as considerações e se alguém quiser fazer alguma pergunta, certo? Então, a pesquisa, né, constatou a hipótese original de que a inserção da metodologia sequência-verdade no trabalho pedagógico do professor possibilitou mudança de postura, sinalizando para uma forma inovadora e reflexiva de ensinar. Quanto à postura do professor, na primeira fase da pesquisa, foi retratada uma educação baseada na instrução unilateral, em que prevaleceu uma relação de subordinação do aluno para com o professor. Verificamos alguns aspectos recorrentes em relação à abordagem do modelo educacional conservador, que refletia numa prática solidificada no ensino por transmissão, recepção, mantendo uma postura inadequada ao universo tecnológico informatizado. Nesse sentido, o trabalho docente mostrou-se distante de uma prática reflexiva para os atuais contextos digitais. Então, com outra consideração, sim, é que na terceira fase da pesquisa de campo, com a aplicação da sequência, percebeu-se que o professor sentia dificuldade em se apropriar, né? Na primeira aplicação, mas a aplicação da segunda, realizada também na terceira etapa, evidenciamos a melhoria da prática dele. Ele foi tendo uma evolução, certo? Podemos constatar que, ao abordar a sequência, verdade, na organização didática e metodológica do trabalho do professor, foi possível estabelecer interfaces entre prática, teoria e uso de tecnologia,
oferecendo ao educador outras competências que precisavam ser incorporadas para a melhoria do processo educativo. Assim, a partir das análises realizadas da prática de um único sujeito, podemos registrar a contribuição da metodologia sequencialidade para a prática reflexiva e investigativa. A prática analisada assinalou possibilidades concretas de mudança de postura. Foi isso, gente. Obrigada. Ótimo. Se tiver alguma pergunta, eu quero agradecer a presença de todos por ter me ouvido. Calma, minha bichinha, não tá querendo não. Calma aí, que foi bom demais. Vamos deixar que os colegas participarem, perguntarem. Tá. Até então não conhecia o teu trabalho, Marta. Não conhecia, né? Tá. Não, estão pedindo aqui para saber onde é que se você pode disponibilizar esses slides também. Sim, se eu não me engano, gente, você é só clicar. Isso, você é só clicar, viu, Thalita? Tem aqui na apresentação, direito e esquerdo, no cantinho esquerdo tem uma setinha para você fazer o download da apresentação da Marta, viu? Pronto, pode disponibilizar à vontade a tese, vocês encontram. Vocês podem botar Marta Alves da Silva, tese de Marta Alves da Silva, que já aparece lá no Google. Mas posso mandar também. Está no site do Multimeios. Multimeios, né, professor? Pronto, está no site do Multimeios. Ótimo, pronto. Milínia? Eu quero perguntar de pelo seu trabalho, é um trabalho muito interessante. Uma dúvida sobre os momentos dos encontros com o professor na etapa de formação. Como é que vocês negociaram esses encontros? Eles eram, assim, no contraturno? Como é que vocês fizeram esse encontro? Pronto, o professor, eu trabalho 40 horas, né? Então, eu fazia sempre, combinava com ele para depois do meu expediente, ou seja, depois das 17. E ele tinha aula, algumas aulas à noite, e dias que ele não tinha aula, a gente marcava os encontros. Então, dava certo, porque a experiência era durante o dia, no laboratório. E os encontros, a formação se deu, porque a gente deu a formação, no mesmo momento em que ele também trabalhava no laboratório com os alunos. A gente foi uma coisa assim concomitante. Então, a gente sempre era à noite a formação, também depois da aula dele, ou antes da aula dele, ou dias que ele não tinha aula. Né? Então, não atrapalhou. Pela manhã, como o professor ia continuar o conteúdo que ele ia dar em sala de aula, também ele levava os alunos no próprio horário de sala de aula dele. Não tinha problema porque não atrapalhava o conteúdo que ele ia explorar, porque ele podia explorar na sala de aula, ele ia explorar lá no laboratório. Então, deu certo, não teve problema nenhum com a carga horária dele. Entendeu? Marta, eu fiquei na minha curiosidade aqui. Então, porque assim, existe um mito, né? Não sei se é verdade, mas muitos dos professores, principalmente os tradicionais, já constroem seus planos de aula com aquele mesmo material que dura por anos e anos e anos, aquele material que já está completo, feito, ele só faz reproduzir em sala de aula. Como foi essa mudança desse professor de mexer? Se ele já tinha uma perspectiva tradicional, como foi essa mudança nessa reflexão-ação, né, que ele teve na abertura de modificar os planos de aula, né, assim, né? Isso você acompanhou, assim? Como foi para ele? Na realidade, ele não modificou, né? Porque a matemática é a matemática, é aquilo ali, né? Ou seja, o conteúdo é aquele, é diferente de uma aula vamos supor, de filosofia, sei lá, filosofia, que a gente vai trabalhar um conteúdo, assim, na matemática, aquele conteúdo é fixo, ele pegou só aquele conteúdo, ele não modificou. Ele fez a transposição, ou seja, a gente utilizou a metodologia para o mesmo conteúdo.
né? Então, não teve problema nenhum. As aulas, ele já tinha o planejamento dele, nós aproveitamos o próprio planejamento do professor, né? O conteúdo programático, e ele era como se a aula do laboratório fosse uma aula de reforço. Parece assim que o aluno ele gostava demais de ir para o laboratório, porque ele ia ver uma coisa que ele viu na sala de aula, ele ia simular o gráfico que o professor fazia no quadro. Então, exatamente, eu acho que isso é... Aquela função do primeiro ou do segundo grau, o aluno ia ver a função sendo simulada, ele ia simular, o próprio aluno ia simular o gráfico visto parado lá na sala, né? Então, não teve esse problema, não. Foi tranquilo. Foi tranquilo, né? Foi bem tranquilo. Tem sim, Edson, pode falar, nós temos tempo. Edson, por falar do tempo, a Marta cortou, imediatamente finalizou, mas nós temos tempo não, sim, à vontade, eu também tenho tempo. Edson, um prazer, uma alegria. Oi, Marta, oi, Dina. Não estou lhe vendo, mas é uma alegria de ouvir sua voz. Vê se eu ligo aqui. Ah, tá. Tem uma pessoa boa que a gente gosta de graça. Tempo. Inclusive, eu trago o Edson no meu relato, né? Nas minhas narrativas. Enquanto isso, eu vou falando. Então, que bom, Marta, que bom ver a sua fala, a sua apresentação. Dina, que bom. Algumas semanas eu não vinha, muito trabalho, né? Esse final de semestre. Mas hoje eu vendo que era Marta, eu arranjei um tempo para estar aqui, porque eu nunca mais via Marta. Que bom, Marta, ver a tua apresentação. E você falando e lembrando, no início eu lembrando das nossas angústias aí, as nossas decisões, né? Mas também o seu relato sobre a pesquisa me fez lembrar tanto no mestrado como no doutorado, e foi bom te ouvir, porque assim, geralmente a gente ouve a apresentação do resultado das teses, né? E a Marta falou, e eu gostei, porque você falou desse processo, dessa angústia que vive na hora de convencer, né? E convencer o sujeito a participar. Então, é muita pretensão nossa, também fiz isso no mestrado e doutorado, de levar uma proposta, de propor uma proposta, e ainda ter que esses professores arranjar tempo para poder participar dessa formação. Eu lembro que no doutorado, a escola combinou comigo, acordou, que seria um turno, ou manhã ou tarde, isso seria alternado, para não ficar só em um dia, né? E, no final das contas, a escola não fez mais isso, porque com medo da Secretaria da Educação, e nós tínhamos que fazer a formação à noite. O professor ficava manhã, tarde dando aula, e à noite tinha que ficar para a formação. Então, então foi dessa forma. Mas muito bom ouvir o teu trabalho. Mas eu também lembrei, na sua fala, daquele momento em que nós vivemos a sequência FEDAT, naquela transição, né? Porque, de fato, nós todos usávamos a didática francesa. Então, realmente, a minha dissertação está toda ancorada na engenharia didática, né? E o professor Hermínio queria que nós dessemos uma certa autonomia à sequência FEDAT. Mas como fazer isso, né? Se nós já estamos acostumados a fazer uma relação da sequência FEDAT com a engenharia didática, da sequência FEDAT com a situação didática, que, aliás, eu gosto muito da didática francesa, né? Mas chegou um momento em que, no doutorado, eu tentei fazer isso. Não sei se eu fiz bem, né? Mas no doutorado, as etapas que eu segui na pesquisa, elas parecem muito com a análise a priori, a análise a posteriori, a análise a priori, a análise preliminar, a análise a priori, a investigação e a análise a posteriori da engenharia didática. Mas eu dei outros nomes, né? E sabendo que o professor Hermínio tem essa questão de usar as palavras cearense, tá? Então, eu diria, né, que aquilo que seria a engenharia didática, né,
na minha tese eu chamo de preparação, né? Então, é a preparação, né? A preparação da sequência FEDAT, ela vai, não vai mais ser dentro da engenharia, eu uso outros nomes. O contrato didático, eu referencio, e não poderia deixar de referenciar o contrato didático, mas eu chamo de acordo didático, né? Aplicação, né? Que não era bem não era bem da didática francesa, mas aplicação que a gente utiliza em todo canto. Eu vou aplicar uma metodologia, eu vou aplicar a sequência FEDAT, e eu não concordo com esse nome, aplicação. A sequência FEDAT é uma vivência, né? Então, não é eu chegar e aplicar uma metodologia, é vivenciar essa metodologia. Então, assim, nós fomos tentando fazer, ter essa autonomia. E hoje, Marta, realmente, nós não precisamos mais usar tanta didática, a didática francesa, não que não seja boa, mas é porque hoje nós já temos muito o que referenciar. Quantos trabalhos nós já utilizamos, né, dos nossos próprios colegas, quantas teses nós já temos. Então, hoje nós temos que usar realmente, como o professor Hermínio livros, né? Usar o livro, né, que, aliás, eu sempre digo, por mais que a tecnologia, por mais que essa mídia tão avançada, mas a sequência FEDAT, professor Hermínio, ao meu ver, a sequência FEDAT tem um salto, né? Tem uma diferença, a sequência FEDAT antes do livro, 2013, e depois do livro, mesmo com toda a tecnologia, mas eu vejo que o livro, né, que a briga é se é 0 ou se é 1, não sei, mas esse livro fez uma grande diferença para a sequência FEDAT. Então é isso, era só isso que eu queria falar. Marta, muito bom te ver, muito bom ver vocês todos aqui. Obrigado. Edson, muito, muito bom lhe ver, uma alegria grande mesmo, saudades muito, assim, daquele pessoal, de você, né? Assim, muito bom lhe ver e é isso mesmo, é isso aí, vamos para frente, que bom, e vamos continuar, assim, com a interação, né? Muito bom aquele tempo. Ô Edson, você que é tão antigo, assim, eu não recordo de trabalhos assim que avalia assim o professor, a mudança da postura do professor. Tem outros trabalhos assim que foram desenvolvidos no laboratório com a mesma perspectiva, ou então com outros autores, assim, com outras visões no multimeios, assim, o professor, o Edson, assim. E até então a gente sempre via a aplicação, né? Eu acompanhei a aplicação da Beth, a Beth via a questão do aprendizado dos alunos, né? Eu não lembro, o trabalho da Marta traz essa diferença, porque o meu trabalho, embora eu trate disso, eu queria ver a mediação do professor, a postura, mas a Marta, ela traz essa ênfase na fala dela, né? Isso. Ela traz essa ênfase. Mas eu acho, viu, Dina e Edson, que o professor Hermínio tem a Fontinelli, a Cláudia, eu acho que ela traz a postura do professor, o próprio professor Hermínio, eu acho que ela tem, não sei se é na tese dela, que aí depois disso eu acho que já começou a mudar. Ela traz isso aí, eu acho que sim, não sei, o professor tá aí, ele pode responder. Eu quero até falar sobre alguma coisa em relação a isso. O professor Edson está falando da vivência, né, em vez de aplicação. E aí eu venho, Marta, também nesse sentido dessa mudança de postura, né? E entender, eu já vi alguns trabalhos sim nesse sentido, que tem esse resultado, não indo por essa pesquisa, mas chegando nesse resultado dentro da sequência FEDAT, né? E nesse sentido, por exemplo, eu não sei se foram 2 sessões didáticas que você aplicou, mas que você aplicou não, desculpa, que o professor fez, né? O seu áudio estava desligado. Não, a gente fez vários momentos, né, de uso das sequências, mas eu trouxe apenas duas, por causa da pressa de querer defender, né? Eu queria defender, então hoje
em acordo com a minha própria orientadora, eu não ia mais perder muito tempo assim de ainda ir trabalhar o texto de outras sequências que foram dadas, porque eu já estava no limite do tempo, né? Eu estava no limite, então eu digo, não, eu vou levar essas duas para a tese, mas tinham outras, sim, viu? Ah, entendi. Porque assim, quando a gente pensa em mudança, né? Por exemplo, a gente tem aquele projeto, o projeto FEDAT, né? E aí tem muitos professores que fazem aquela sessão didática que a gente propõe lá, e aí ele pensa, apliquei a sequência FEDAT, né? E o professor Hermínio fala muito da questão, não existe um botão de liga e desliga, né, a sequência FEDAT. É uma questão de mudança, de processo, até de imersão, né? Que a gente vem conversando sobre isso. Então, aí eu fiquei me perguntando, né, em que ponto a gente ia ver, quantas sessões ele teria ali que imergir, que aplicar, né, para realmente ter uma mudança, e não necessariamente ele só fez aquilo ali naquele momento e ele volta para a sala de aula dele e continua fazendo do jeito que ele fazia antes. Então, até que ponto, né, realmente a gente consegue essa transformação de prática do professor, de postura. Agora, Milina, né? Milinha. Assim, porque aí cabe mais pesquisa, né? Porque aí já é uma outra pesquisa se o professor continua ou se ele volta para a estaca anterior, a estaca zero dele. Então, é mais uma pesquisa aí, cabe uma pesquisa até... Isso, é uma reflexão da minha tese, já pensando na minha tese, que eu fiz com um gancho com a sua, e aí com a palavra do Edson e tudo, né? Certo. E aí o Edson, eu concordo assim com o Edson, tanto que eu trago esse recorte desses estudos dos pesquisadores do multimeio, como a do próprio Edson, que realmente o professor, o pesquisador se preocupava, mas não se preocupava com a postura do professor, ele se preocupava em o professor utilizar a sequência, né? E o aluno era o foco. Só que o foco agora estava sendo, era o professor mesmo. Então, existia muito a sequência vista dessa forma mesmo. Esse meu trabalho, ele traz essa inovação, sim. Ótimo. Gente, mais alguma pergunta? Nós estamos encaminhando, chegando para o final, né? Então, quem quiser perguntar, vamos aqui aproveitar esses últimos momentos, porque já já a gente vai anunciar a próxima atração, já da próxima segunda-feira, né? Então, vamos usar e abusar da Marta aqui. Então, fiquem à vontade. Gina, tem só uma contribuição. Minha filha, você pode participar. Marta, nem é à toa que você também está aqui, não, porque a gente está fazendo, tipo, um passado, presente e futuro, ou seja, a gente fica mesclando, né, assim, o que foi trabalhado no passado não é tão antigo não, viu, Marta? Não estou dizendo que você é antiga, não. Mas, assim, nas pesquisas, exatamente, os ganchos, os novos ganchos a partir de um trabalho que já foi defendido, né? Então, a Milinha está aí, já apresentou aqui o interesse pelo fato de que ela está basicamente assim, pegando um gancho na sua. Fala aí, Milinha. Não, no sentido que a Marta estava falando sobre o professor, né, sobre a questão da matemática, né? E até a matemática, quando eu fiz a primeira sessão didática com a sequência FEDAT, até na matemática eu tive que mexer. Por quê? Porque eu estava trazendo ali na minha sessão uma matemática já pronta, e aí eu tive que reconstruir o problema, né? Então, eu tive que mexer, eu tive que ir a fundo investigar a matemática. Eu estava trazendo uma fórmula pronta, mas eu fui fazer o quê? Eu fui fazer a construção dessa fórmula. Então, até nisso eu tive que mexer, né? Então, até na própria matemática, não só no método, né? Como no próprio conteúdo, né? Era só essa contribuição que eu queria. Interessante, viu, Miline? De uma matemática, viu, Marta? De uma matemática. Pois é, então, a Miline é matemática. É matemática, né? Então, Miline, a minha preocupação era que eu tinha que trazer a matemática. Então, eu trouxe o professor de matemática. Aí foi a minha... que eu fiquei tranquila. Mas você está trazendo aí um diferencial também,
interessante para o seu trabalho. É tese ou é dissertação? É uma tese, é uma formação, só que a gente vai ampliar. Não, em vez de ser para o professor de matemática, a gente vai fazer para uma escola inteira, né? Dos professores que estiverem dispostos a participar. E aí a gente dá uma pausazinha por conta da pandemia, mas a gente vai já retomar, né? Essa questão da matemática que eu falei é como se a matemática, para mim, que eu queria que ele soubesse, era aquela pronta, né? Eu não fui investigar, né, com ele. Então, eu mesmo fui estudar ali aquela questão que era bem básica, mas que para mim já era como se eu tivesse decorado, realmente, né? Já era memorizado para mim, né? Então, mas daí eu tive essa você usa alguma tecnologia ou é só a sala de aula tradicional, né? Na pesquisa? Sim. Então, na pesquisa, a gente tem o intuito, sim, de utilizar tecnologia, né? Principalmente agora com a pandemia, mas o foco era, assim, na postura, né? Em utilizar a sequência FEDAT, realmente, independente dos recursos que eles queiram utilizar, né? Certo. É a questão mesmo metodológica, né? Pedagógica do que você vai usar, né? Utilizar. Porque muitas vezes a gente só passa nessas formações receita de bolo, né? Então, assim, ter esse olhar, né, de como é a compreensão da reflexão, isso é muito interessante. Gente, mais algumas dúvidas? O Edson está aqui, mas os sujeitos no final foram apenas pedagogos. A minha formatação foi... também foi para... O Edson está dizendo que o trabalho dele também foi feito, né, com várias áreas, né? E na minha pesquisa, os alunos eram sujeitos secundários, né? O importante era o professor. Aí eu não foquei no aluno, né? Tinha algumas coisas que eu trazia, uns recortes, mas que tinha que ter o aluno, porque o professor estava direcionando o conteúdo para o aluno. Então, mas o aluno era o sujeito secundário. Exatamente. Muito interessante. Ô, gente, então, assim, Marta, muito obrigada, né? Eu que agradeço. Eu sei o quanto foi difícil, eu tive que descer o martelo, não vai mais fugir de jeito nenhum. Bateu o martelo. Exatamente, ou vai ou racha. Mas graças a Deus que você foi super legal e foi uma tarde maravilhosa. Eu agradeço demais. Isso aqui, como eu te disse, aqui é uma conversa, né? É uma conversa onde a gente estava aqui tirando as dúvidas, você apresentou, e aí no meio a gente foi entrando, adentrando e conversando e tirando as dúvidas. Então, a segunda Multimeios tem esse caráter de troca, né? Então, eu acho que foi maravilhosa, né? Esse olhar que a gente até então eu não tinha, né? E agora, né, já para encerrarmos com a Marta, já vamos apresentar também a nossa próxima atração, viu, Marta? Fique convidada para assistir também no próximo segunda-feira. Obrigada a todos, obrigada ao professor Hermínio, muito obrigada, Gina. Agora vamos lançar aí, bota aí o banner do nosso convidado. Eu acho que é contemporâneo da sua época também, viu, Marta? Quem é ele? Vamos ver. Vamos aí. O suporte que vai colocar o bannerzinho. A gente sempre bota o lançamento já do próximo. É o ensino de física, literatura de cordel e sequência FEDAT. É com o professor Augusto Nobre, da Universidade Federal do Cariri, né, da URCA. Eu acho que ele estudava física, ele sempre ficava no final da tarde ali, né? Então, ele sempre estava lá. Não sei se você lembra, Marta. Mas eu não lembro dele. Não lembro, não. E a máscara ainda prejudica, mas ele era professor de física e ele estudava a sequência FEDAT. Então, na próxima semana, não percam, né? Na segunda-feira, do dia 2/8, a gente, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, a gente vai estar conversando com o professor Augusto, né? No ensino de física e literatura de cordel e sequência FEDAT. Então, vamos lá. Então, caminhando já para os finais, né? Muito obrigada, né? A gente agora vai rodar a vinheta, Marta, né? E depois encerramos, né? Então, gente, muito obrigada pela participação e até a próxima. Vamos lá? A vinheta aí?
É, ela vai aparecer, a vinheta. Pois um beijo, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.